Olá, mulher do céu, estamos aqui mais uma vez e eu vim, como prometido no vídeo passado, fazer com vocês o compartilhamento de trechos desse livro aqui maravilhoso, Mulheres que Destravam Destinos, da Fabiane Bastos. E já vou dizer para vocês o seguinte, a gente vai demorar um tempinho fazendo esses compartilhamentos, porque esse livro fala de muitas coisas, então serão vários vídeos. Mas eu já tenho o próximo livro, tá? Então, só para vocês saberem, o próximo livro será esse aqui, do pastor Ney Gomes, que fala sobre inteligência emocional, mas ele baseia o livro, baseia todo o conteúdo dele na parábola do filho pródigo. Então, esse será o próximo livro que nós vamos compartilhar aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui no lugarzinho. E vamos para Mulheres que Destravam Destinos. Como vocês estão, hein, gente? Como vocês têm passado os dias, como vocês têm passado pelas dificuldades, enfim. Bom, esse primeiro capítulo, como eu também dei spoiler no vídeo anterior, ele fala sobre uma mulher que foi protagonista da sua própria história, que escolheu ser protagonista da sua própria história, num tempo em que ela não tinha nenhum incentivo social para isso. E claro, se a gente for pensar nas mulheres da Bíblia, gente, eram mulheres à frente do seu tempo, eram desbravadoras, eram fora da caixa, mulheres fora da caixa. Então, assim, eram muito sensacionais, né? Não tem como a gente não se apaixonar por essas mulheres. Mas, enfim, vamos falar então hoje sobre Ruth. Esse é o segundo vídeo de 3, que eu espero fazer em 3 partes, sobre esse livro Mulheres que Destravam Destinos, repetindo, da Fabiane Bastos. E assim como eu falei no vídeo anterior, eu sugiro que vocês comprem esse livro. Esse eu ganhei, eu não sei nem onde vende, gente, mas eu vou procurar onde a gente encontra esse livro para comprar. E eu vou, se eu achar o link, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Enfim, vamos lá? Tem muita coisa, assim, muito legal nesse livro, né? E eu marquei algumas. Então, falando sobre Ruth. E ela começa com uma frase de J.B. Carvalho que diz assim: Deus não remove as cicatrizes da sua vida, mas as transforma em troféus que revelam as suas vitórias sobre os seus sofrimentos. Tudo que a gente passa, né, gente? Tudo que a gente vivencia na nossa vida, tudo que de repente nos traz dor, é também aquilo que eu costumo dizer que faz parte do nosso caos interior. E nós servimos a um Deus que transforma a causa em milagres, que pega tudo aquilo que não era e transforma no que é. Esse é o nosso Deus. E aí a autora fala: ser protagonista é prosseguir fazendo a coisa certa mesmo doendo, mesmo com vontade de desistir. É escolher se superar a cada dia, porque os momentos difíceis fazem parte da existência humana. E embora ninguém queira passar por processos dolorosos, nesses momentos é que podemos amadurecer, crescer e nos tornar mais fortes. E aí, né, esse parágrafo aqui me lembra aquele texto bíblico onde o Senhor deixa para nós dizendo, Paulo fala: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Acredito que a vontade de Deus não é somente que sobrevivamos às dores da vida, e sim que as ressignifiquemos. Olha como Deus é tremendo. Ressignificar é a capacidade de contar uma nova história a si mesma, de dar um novo significado à sua dor. Lembra-se de algum episódio doloroso ou traumático na sua vida que tenha superado e ressignificado? Quando a gente pensa nisso, às vezes a gente pensa que é muita coisa pra gente pensar. Eu tenho muitas dores, eu vou esquecer tudo isso. Não, gente. Isso não é uma premissa para nós. A gente precisa realmente olhar para as nossas dores e ressignificar as nossas dores. E ressignificar, como a autora fala aqui, é contar para você uma história sobre aquela dor a partir de um outro ponto de vista, não inventado, mas sentido, mas construído.
É você ver novamente aquilo que aconteceu, mas com uma função. Aquilo tendo uma função na sua vida. E eu costumo dizer para os meus pacientes que ressignificar começa por escolher. A primeira etapa da ressignificação de uma dor é escolha. Você precisa escolher você. São várias escolhas. Você precisa escolher você precisa escolher sentir aquela dor para entender o que é aquilo na sua vida. Você precisa escolher dar um novo sentido àquilo. Você precisa escolher nomear a sua dor. Precisa escolher o lugar onde essa dor vai comunicar e vai andar com você. Bom, uma outra coisa que ela fala, uma outra frase que ela destaca aqui é o seguinte: Deus é especialista em fazer com que as coisas ruins que passamos se transformem em algo proveitoso e valioso. E é verdade. Agora, você não vai sentir essa transformação que Deus fez a menos que você queira. Porque Ele faz. Mas Ele vai fazer na sua vida. Mas se você não estiver com a sua vida aberta para isso, com o seu coração aberto, com a sua mente expandida em Deus. Eu falei sobre isso até no vídeo que eu falei sobre menopausa, de a gente expandir a nossa mente em Deus. E se você não estiver com a sua mente expandida em Deus, se você não estiver querendo isso, Ele vai transformar as coisas ruins, mas você nem vai ver que Ele transformou, porque você vai ficar presa, você vai ficar fixada naquele trauma, naquela dor que te aconteceu. Vamos contextualizar aqui a história de Ruth muito rapidamente, porque, claro, o livro de Ruth é um livro muito pequeno. Se eu não me engano, tem apenas 4 capítulos. E você pode ler muito rapidamente. E é um texto, gente, tão gostoso, porque você vê a disponibilidade de uma mulher em caminhar com outra mulher. Sabe? Você vê que Deus deu Ruth para Noemi e Noemi para Ruth. E esse era o propósito ali, de uma na vida da outra, né? Se você for ler o texto, se você nunca leu, eu te recomendo, leia. Faça sua devocional nesse livro de Ruth, porque realmente ele é muito edificante, como toda a Bíblia, né? Mas bom, a história de Ruth aconteceu na época dos juízes, um período de degeneração religiosa e moral. Gente, mais ou menos igual hoje. Vamos lá, a história se repete, né? Fragmentação nacional. Então, é um período de degeneração religiosa e moral, de fragmentação nacional, opressão estrangeira sobre Israel. Era um tempo obscuro para Israel, onde cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tá? Contudo, durante aqueles dias tenebrosos, em meio à apostasia de muitos, ainda havia um remanescente que permanecera fiel a Deus, como Noemi e seu marido Elimeleque. Eles moravam em Belém, também conhecida como a cidade de Davi, a mesma vila em que Jesus nasceria séculos depois. Embora Belém signifique casa do pão, houve um tempo em que a escassez chegou àquela região. A história se passa, ou começa, né? Acontece parte da história, num lugar, uma história difícil, num tempo difícil, mas esse tempo estava acontecendo num lugar onde futuramente viria o resgate da essência humana, o resgate da alma humana, o resgate da vida. Você entende isso? Que muitas vezes, não tem como não me emocionar pensando nisso, porque muitas vezes a gente passa por dificuldades, por situações difíceis e a gente não vê saída. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é especialista em transformar caos em milagre. Em transformar caos em bênção. Em transformar maldição em bênção. Então, a situação que a gente vive, por mais difícil que esteja, ela é berço para o milagre que Deus vai fazer depois. Jamais se esqueça disso. Que coisa linda entender como Deus fala, né? Como Deus faz. Diante da triste situação e ouvindo notícias que cessara o tempo de fome em Belém, Noemi resolve voltar para seu povo, pois a situação de uma mulher viúva naquela época era extremamente difícil. As pessoas se aproveitavam delas ou as ignoravam.
Às vezes, para sobreviver, recorriam à prostituição ou tornavam-se escravas. E na sociedade israelita, as viúvas desfrutavam de maior aceitação e amparo legal. Porém, não conservavam os direitos de propriedade do marido falecido e ficavam desamparadas se a comunidade não as ajudasse a sobreviver. Bom, e aí vocês devem lembrar do resto da história, quando Noemi fala para que as suas noras procurem os seus lugares de origem para que não passem necessidade e tal, né? E aí uma vai e Ruth resolve ficar. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui, falando sobre Belém, o significado de Belém. Casa do pão. Ou seja, um lugar de alimento, um lugar onde você busca vida, onde você busca saciedade, sabe? Onde você busca fartura. E naquele lugar houve escassez. Mas ali não era um lugar de escassez. E aí eu volto para aquilo que eu estava falando anteriormente. A sua vida, na sua vida, pode ter algo nesse momento escasso. A saúde pode estar escassa, a alegria pode estar escassa, a convivência em paz pode estar escassa, mas eu quero dizer uma coisa para você e quero profetizar isso sobre a sua vida. Estar em escassez não significa ter a escassez na sua vida, significa que você está lá, mas não que ela está permanentemente, que você é uma pessoa escassa, digamos assim. Eu quero profetizar isso na sua vida, fartura. Fartura de pão, fartura de paz, fartura de amor. Porque tudo o que você está passando não é eterno. A sua vida pode ser eterna, se você já aceitou Jesus no seu coração. Mas se você está passando uma dificuldade, ela vai passar. E eu profetizo que você vai aprender com isso. E eu profetizo que essa escassez realmente vai passar. Ah, Kelly, mas tudo passa, sim, mas às vezes a gente não passa da escassez. Às vezes aquilo passa na nossa vida, mas a gente fica preso. A gente fica presa lá na nossa dificuldade, fica presa na nossa dor, fica presa na nossa escassez. E o que eu quero profetizar sobre a sua vida hoje é liberdade, libertação. Eu não sei qual é a escassez da sua vida, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é o Deus da fartura. Ele é o Deus que criou a terra. Gênesis diz que Ele criou as árvores frutíferas, Ele criou os animais, Ele criou o alimento para nós. A palavra diz que se Ele veste as flores do campo, sabe, se Ele alimenta os pássaros, que não são tão importantes quanto nós, imagine o que Ele fará conosco, por nós. Voltando aqui para o livro, ela usa o texto de Eclesiastes, que vocês sabem que eu amo esse texto. Eclesiastes 1 e 2, e ela diz assim, começa assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E aí ela fala sobre esse texto, ela fala o seguinte: há duas palavras para o substantivo tempo no Novo Testamento. A primeira, atentem a isso, é cronos, e se refere ao tempo do relógio ou do calendário. Ou seja, aquele tempo que passa, o tempo cronológico. Hoje, amanhã, depois, dia 25, 26, 27, enfim. A segunda palavra é kairos, e se refere ao tempo oportuno. O cronos pode ser medido em minutos, mas a vida é medida em momentos kairos, em tempos do Senhor. Tempo oportuno são os ciclos que o Senhor abre, que o Senhor fecha, os ciclos que nós precisamos abrir e que nós precisamos fechar e precisamos vivenciar também. Para discernir um tempo do outro, devemos ter ouvidos sensíveis à voz de Deus. Se andarmos distraídas, podemos perder o kairos de Deus em nossa vida. Ouvir a voz de Deus é o que faz você discernir os momentos críticos em que precisa tomar uma decisão difícil, capaz de alterar a rota da sua vida. No vídeo passado, eu falei, falando sobre tempo, eu falei aqui que às vezes o tempo passa, as coisas passam nesse tempo e a gente vai correr atrás do tempo que já atropelou a nossa vida. E realmente porque a gente se distrai com muita coisa, existem muitos distratores na nossa vida.
Existe o distrator financeiro, o distrator da saúde, o distrator social, das nossas emoções, das nossas relações afetivas, o distrator da religião. Gente, um dos maiores distratores na nossa vida. Uma das coisas que mais nos fazem ficar distraídas enquanto o Senhor fala conosco é a religião. Vou até melhorar isso, ou piorar, né? É a religiosidade, ou seja, é uma prática exacerbada de rituais religiosos. E que às vezes a gente se prende naquilo como se aquilo fosse a presença de Deus, como se aquilo fosse o que realmente vai nos fazer viver esse kairós. Mas, gente, um relacionamento com Deus não se faz por rituais. O que são rituais? Rituais, por exemplo, dar o dízimo todo mês, tomar a ceia todo mês, ir à igreja no dia da ceia, não faltar uma, ir a todos os cultos, frequentar todos os eventos que tem, todas as programações das irmãs, todos os congressos dos irmãos, frequentar todos os chás de mulheres, pregar, sair para fazer visita, ir para o círculo de oração e entregar folheto na rua. E eu não estou dizendo, é claro, que não se deve fazer nada disso. Pelo contrário, isso é servir. E sim, nós precisamos servir. Mas a gente não pode deixar o nosso serviço tomar o lugar de Deus na nossa vida. Você entende? Que servir está intimamente ligado à intimidade com Deus? Precisa estar. Porque senão vira um trabalho. Vira algo que a gente faz realmente ritualisticamente. E isso nos distrai. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: tudo aquilo que você foca, expande. Então, se você foca em Deus, a sua vida com Deus e a presença de Deus e o tempo de Deus e a voz de Deus vai expandir para você. A sua mente vai expandir em Deus se você focar nele. Mas quando você foca naquilo que você quer fazer para ele, no seu serviço físico, quando você foca nisso, sabe o que acontece? Isso também expande. E isso toma uma proporção tão grande que acaba tomando o lugar de Deus. E isso é um grande distrator. Há pessoas que vão à igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e não tem tempo para mais nada. Não tem tempo para família, não tem tempo para fazer um exercício, não tem tempo para ler, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para se relacionar com outras pessoas, para ter amigos, não tem tempo para contar uma piada, para rir, para ir à praia, ou para ir tomar um café com um amigo, tomar um café sozinho, fazer uma pipoca para ver um filme. Gente, você precisa entender essa diferença entre servir sendo filho e servir sendo escravo de si mesmo. Escravo dos próprios rituais. O que é bíblico dentro disso aí? Então, quando ela fala sobre isso, ela fala do tempo que a gente precisa observar. E às vezes o nosso tempo ele está sendo mais o cronos do que o kairos. Porque a gente vive num mundo em que a gente precisa cumprir tabela, a gente tem um tempo realmente certinho ali, e nós somos pessoas que precisam cumprir aquele tempo, e precisa cumprir aquilo, precisa fazer aquilo naquela hora, e às vezes a gente realmente não precisa fazer naquela hora, mas a gente se dá essa tarefa. Vamos pensar muito sobre isso? Vamos lá, que tem mais um destaque aqui que eu quero fazer. Ai, gente, mais um monte, eu queria ler o livro todo com vocês aqui. A estação que Ruth estava vivendo, sem dúvida, era uma das mais difíceis de sua vida. Mas ela reconheceu o tempo oportuno de Deus, ela reconheceu o kairos de Deus. E suas escolhas fizeram com que uma nova estação de colheita extraordinária fosse gerada. Eu costumo dizer, nas minhas palestras e para os meus alunos e pacientes, que as nossas escolhas definem o nosso destino. Então, o destino que você quer, que você escolhe para você, vai depender das escolhas que você está fazendo. O lugar de chegada vai depender da escolha que você está fazendo lá no local de partida. E ela continua dizendo: gosto de uma frase do escritor e psiquiatra Augusto Cury que diz:
A dor deve te construir e não te destruir. As situações mais desafiadoras que você já viveu podem conter os maiores aprendizados e as maiores oportunidades da sua vida. A dor não é o fim, a crise não é o fim, porém podem ser o início de uma nova fase. Tudo depende do nosso ponto de vista. Nos momentos de maiores crises em relacionamento, os casais têm a oportunidade de passar por um processo de transformação. Muitos empresários que alcançam sucesso nos negócios enfrentaram antes fracassos e falências para chegar onde chegaram. E aí ela fala uma experiência pessoal. Meu marido e eu somos um exemplo. Em 2008, nossa empresa foi à falência. Contudo, em meio ao caos em que perdemos a nossa casa própria para quitar dívidas, Deus nos deu a oportunidade de começarmos um novo empreendimento que se tornou uma fonte de bênção na nossa vida financeira. Pessoas que reinventam o futuro são aquelas que reconhecem as oportunidades escondidas em meio às crises da vida. Em tempos de mudanças, Deus procura os que estão preparados para viverem em um mundo novo. Para aproveitar esses momentos kairos que acontecem na história, é preciso disposição, determinação e, acima de tudo, muita atenção para ouvir o que o Pai está querendo dizer. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui. Onde você está fixada, presa no cronos da sua vida? Que parte, que evento no tempo cronos da sua vida está atrapalhando você de viver o Kairos de Deus? Qual é a sua dor de estimação? Qual é a sua... E dor de estimação, gente, não significa que é uma dor que a gente ama ter, mas é a dor que a gente tem, que a gente mantém, que a gente não sabe, às vezes, viver sem ela. A gente, às vezes, não sabe se livrar dela, não sabe o que colocar no lugar daquela dor. E isso é vamos dizer assim, isso é um empecilho, é uma pedra para atrapalhar você a viver o Kairos de Deus, o tempo oportuno de Deus na sua vida, que talvez já tenha chegado. Então, essa parte que eu vou terminar hoje aqui, a gente já está terminando, ela baseia esse outro pedacinho aqui, esse último pedaço, em 2 Coríntios 3,18, ela diz assim, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E aí ela diz, Deus utiliza as Sagradas Escrituras para transformar você em uma mulher cheia do poder divino, que reflete a beleza dele de maneira cada vez mais brilhante, como está escrito. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. É o texto de Provérbios 31:10. E aí você poderia substituir mulher virtuosa pelo seu nome? Maria, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Edna, quem a achará? O seu valor excede de finas joias. Joana, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Mariana, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Angélica, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Seja lá qual for o seu nome, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de finas joias. A palavra virtuosa vem do original hebraico shail, creio que é assim que fala, que era usado para descrever a força de um grande exército. Gente, pega essa palavra aí. Pegou? Pega isso e não solta. Segura essa palavra aí. Olha só o que virtuosa significa. Para tudo. Senta e ouve. A palavra virtuosa vem do original hebraico shaio, caio, não sei como é que fala, não importa, que é usado para descrever a
força de um grande exército. Olha a força que tu tem, mulher. Olha a força que talvez esteja adormecida. Fecha os teus olhos aí. Fecha os teus olhos. Visualiza um grande exército. Visualiza aquele monte de homem e de mulheres de roupa camuflada. Tá visualizando? Agora começa a ouvir. Começa a ouvir a marcha. Começa a ouvir esses homens marchando, essas mulheres marchando. Começa a ouvir o barulho. Olha o barulho. Quem resiste a um grande exército é um exército preparado, é um exército forte. Quando você ouve tudo isso, entenda, visualiza toda essa força dentro de você, porque você é a mulher virtuosa de Provérbios 31. É para isso que Deus te chama. Não é para ser uma mulher distraída, é para ser uma mulher virtuosa. E a mulher virtuosa, gente, muito diferente do que as pessoas falam. Não é a mulher boazinha, a mulher que trabalha e faz a comida pro marido, e é aquela mulher que é o capacho do marido. Gente, para tudo, não é isso não. Porque Deus nunca viu a mulher como aquele ser bobo, sabe? Como aquele ser bibelô, o ser de enfeite. Não. Deus levantou mulheres para estarem marchando. Olha o que diz isso aqui. Mulher virtuosa. Ou seja, mulher que tem a força de um grande exército. Não são mulheres, é uma mulher. Você, não importa se você é a minoria na tua casa, tu tem a força de um grande exército. Meu Deus. Pegou essa palavra? Você pegou essa chave? Isso é uma chave. Segura essa chave, porque essa chave vai virar. Vira essa chave na tua vida e entende a força que você tem. A palavra de Deus que Deus usou nas Escrituras para descrever você, entre tantos outros adjetivos, significa força. Na língua portuguesa, a palavra virtuosa dá-nos a ideia e o sentido de virtude, de inspiração, de beleza, de nobreza. Contudo, no original, a palavra em hebraico significa muito mais. O termo é sinônimo de valorosa, corajosa, guerreira, portanto, é um adjetivo que denota força e poder. Assim como a força mental e a energia física são características determinantes de um exército, elas também definem uma bela mulher temente a Deus. E aí, gente? A gente sangra. Tem mulheres que sangram durante 7 dias do mês, e muito. E ainda assim estão ali de pé, trabalhando, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido, cuidando da sua própria vida, cuidando dos pais, cuidando de alunos, cuidando de pacientes, cuidando de clientes, cuidando de outras pessoas, cuidando de si mesmo. Eu costumo dizer que eu não sou guerreira, quem é guerreira é Xena. Mas não é isso, gente. Ser guerreira, olha como isso muda a nossa vida. Ser guerreira é você entender que você tem força para vencer. Que você tem estratégias. Que você tem momento para tudo isso. Que você é uma pessoa forte que pode chegar onde você quiser. Que você é princesa também. Mas princesas não usam só coroas, não. Elas também pegam e vão à luta. Mas ser guerreira, ser uma mulher virtuosa, ser uma mulher forte, que tem a força de um exército, também é entender que quando você pode guerrear, quando você tem essa força, quando você faz parte desse exército, você precisa ter um tempo para voltar para o quartel-general, para receber as orientações, para consertar as suas armas, para reparar as avarias, para descansar,
para tomar um banho, para se alimentar. Às vezes para trocar de lugar com outra pessoa, para que aquela pessoa vá no seu lugar enquanto você descansa. Então, querida, eu vou fechar com o texto de Ruth 3:11. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Ruth 3:11. E ainda que ninguém tenha percebido, você precisa perceber. E é por isso que isso foi falado para Ruth. É por isso que isso foi falado para ela. Porque ela precisava perceber quem ela era. Você entende? Entende que Deus tem falado para você? Olha a outra chave. Segura essa outra chave aí. Deus tem falado para você tanto isso. Tantas vezes você tem ouvido. Porque Ele quer que você saiba quem você é. E o lugar que você ocupa no reino dEle. No exército dEle. Ele quer que você tome posse das vitórias que você precisa no lugar onde Ele te colocou. Amém, igreja? Posso ouvir um amém aí? Escreve aqui embaixo. Coloca aí, compartilha aqui comigo aquilo que você achou. Que livro sensacional. Que livro inspirador. Gente, mais do que isso, né? Como a palavra de Deus ela é inspiradora. Como ela deixa para nós e diz para nós quem nós somos, como devemos viver, como vamos vencer. Bom, o meu desejo para você é que o Kairos de Deus chegue na tua vida o mais breve possível. Mas que você não permita que as coisas que acontecem no tempo Cronos, as coisas que têm acontecido, que já aconteceram, ou que estão acontecendo na tua vida, impeçam esse tempo do Senhor. Impeçam que você veja, que você aproveite, que você receba e que você vivencie, experimente esse tempo do Senhor na tua vida. E falando em tempo, é tempo de você se inscrever aqui no canal, deixar seu joinha e compartilha esse vídeo com uma mulher que precise talvez ouvir sobre isso. Bom, fico por aqui. Vou tentar colocar a próxima parte, a última parte falando sobre Ruth, que vai ser maior um pouquinho, tá, gente? Acho que de repente eu vou ter que fazer em 4 vídeos, mas eu vou tentar colocar pelo menos mais um vídeo ainda essa semana, porque eu estou ansiosa, gente, pra ler o resto. Meu Deus, é muita coisa boa que tem aqui. Eu tô encantada. Obrigada, Edna, pelo presente, tá? Ó. Obrigada. Deus te usou muito me dando esse livro aqui. Um beijo pra você. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.